Jesus Cristo, ele é perfeito. Quero que você entenda isso, quero que você coloque isso no seu coração. O primeiro homem aqui que foi feito no Jardim do Éden foi feito do barro e foi feito da terra. Mas o último, representando o último Adão, que é Cristo, ele foi gerado, vamos falar? Ele foi gerado para a salvação. Amém? Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, olha lá, verso 26. Por que ele foi perfeito e ele foi levado à cruz e ele foi a oferta agradável ao Senhor? Para vencer quem? Olha aí, ó. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, se Jesus não tivesse passado pela cruz, se Jesus não tivesse passado por aquele sofrimento, né, aqueles flagelos, e tivesse sido morto ali naquela cruz como uma ovelha, como está em Isaías 53, que como uma ovelha muda ele foi ao matadouro, né? Ele não teria vencido a morte, nós não teríamos vencido a morte. E o engraçado, irmão, que mesmo nós que somos cristãos, muitos ainda têm medo da morte. Eu quero dizer para você, a morte não foi feita para nós. Quando Deus fez o homem, ele fez um homem num lugar onde ele ia se encontrar com o homem, que é o Jardim do Éden, e ali o homem não foi feito para a morte. Mas o homem, quando ele pecou, a morte entrou no homem. Como Deus falou para ele, se comeres, certamente morrerás. Então, essa morte aqui, irmão, é a morte espiritual. O homem ficou destituído da glória de Deus. O homem ficou afastado de Deus. Em Romanos, a palavra do Senhor diz que todos ficaram sem a glória de Deus, né? E o salário do pecado é a morte. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós ficamos longe de Deus. E aí, o salário que nós tínhamos era a morte. Mas Cristo veio. E graças a Deus por Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser destruído foi a morte. No 27 diz assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. O que ele está dizendo? Olha, tudo, inclusive a morte, Jesus sujeitou. Ou seja, Jesus passou pela morte e ressuscitou ao terceiro dia. Significa que Jesus foi gerado, andou sobre a face da terra e morreu e ressuscitou. A morte para mim e para você é apenas uma passagem para a eternidade. Fala para o seu irmão assim, a morte para mim é uma passagem para a eternidade, para o paraíso. Mas quando a gente fala assim, você quer ir para o paraíso? Você quer ir para o paraíso? Mas para ir para o paraíso a gente tem que morrer. Jesus disse o quê? Se você não morrer, não deixar a sua vida e não pegar a sua cruz, se você não pegar a sua cruz e seguir Ele, como é que você vai encontrar o paraíso? Então foi por isso que Jesus veio a essa terra. Foi para fazer uma transformação. Jesus não veio fazer uma revolução. Jesus não veio reivindicar um trono aqui nessa terra. Não. Jesus veio para trazer a salvação, porque a palavra de Deus diz o quê? Se importa que Deus quer que todos os homens se salvem. Todos os homens precisam ser salvos. Todos os homens precisam conhecer a Cristo. Por isso que ele nasceu, e a palavra de Deus diz que ele venceu quando ele disse, ó morte, onde está a morte? Ele disse assim, olha, está consumado, eu venci a morte. Jesus está dizendo assim, olha, se você crê, você passará desta vida, mas não para a sua eternidade, vai ser comigo. Ainda hoje, ele não falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Mas por que ele nasceu, irmão? Sabe, vamos lá em Levítico. Abre lá em Levítico, vocês vão ver o porquê. Deus me levou nessa passagem de Levítico para me mostrar algo assim maravilhoso.
Levítico é um livro que é muito difícil de a gente se entender, de esclarecer, mas quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos a graça de Deus e temos a revelação da palavra de Deus, Levítico capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, olha o que diz aí. Quero que você entenda isso é muito forte, fala assim, quando alguma pessoa fizer oferta de manjar ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. O que é uma flor de farinha? As fazedeiras de bolo aí. Sabe o que é flor de farinha? Irmã Vilma? Sabe? A farinha, na época de Jesus, era uma farinha grossa. Era a farinha que era moída na pedra de Mó, o trigo era moído ali. Essa palavra aqui está dizendo que a farinha, essa flor de farinha, essa medida de farinha, tinha que ser uma farinha tão pura, tão pura, tão pura, que não tinha grãos, não tinha desigualdade nessa farinha. Então ele está dizendo assim, olha, quando você vier fazer essa oferta, trazer essa oferta, ele está dizendo assim, o meu filho vai vir, né, com essa oferta, o corpo dele, a vida dele na terra não terá defeito, a vida dele será maravilhosa, a vida dele será totalmente íntegra. Por isso que a palavra de Deus diz que, quando Pilatos olhou para ele, disse que não achou nenhum pecado na vida dele. E aí a palavra de Deus diz assim, e deitarás azeite sobre ela e porá incenso. 3 coisas que representam o corpo de Jesus. Primeira coisa é a massa. Para fazer uma massa, para agradar o Senhor, tinha que deitar o azeite. Azeite aqui significa o Espírito Santo. Essa massa é eu e você. Quando Cristo veio cruz, ele fez isso comigo, com você. Nós temos que ter esse azeite em nós, e a nossa massa, a nossa vida tem que ser pura, a nossa vida tem que ser uma vida íntegra diante do Senhor, e pura e majestosa, porque o Espírito Santo vem sobre mim e sobre você, como veio sobre Jesus. Nós cantamos aqui sobre o Espírito Santo. Eu quero que você entenda isso, que deitará azeite. Quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo veio, a palavra diz que o Espírito Santo veio e pousou sobre a terra e restaurou. Aqui a palavra de Deus diz que quando Jesus ele veio, a palavra do Senhor diz que a pomba do Espírito Santo veio sobre ele. O que então estamos aprendendo aqui? Estamos aprendendo que o caráter de Jesus nada tinha de mesquinho, porque ele era do céu, ele não era da terra, ele não foi feito do barro, ele não foi feito aqui nessa terra. O último Adão, a palavra de Deus diz que ele veio do céu. Se ele veio do céu, ele veio com pureza, ele veio com Deus, ele era Deus, ele era o Filho de Deus. Compreende, irmão? Então ele teve uma dupla ação do Espírito Santo. Vamos ver qual que é essa dupla ação do Espírito Santo? Filho, põe ali para mim, Lucas 1, 31 ao 35. Olha, lembra que eu falei aqui que o corpo de Jesus, a mente de Jesus, o caráter de Jesus era simplesmente maravilhoso. Olha aí, olha. A palavra de Deus diz assim, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Ele veio e nasceu. Vamos ver. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Jesus é Filho do Altíssimo, do Todo-Poderoso, daquele que governa todas as coisas, daquele que chama todas as estrelas pelo nome. Jesus não é qualquer um. Jesus não é o cara lá de cima. Jesus não é o cara lá de baixo. Jesus é o Rei dos Reis. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Mas para governar aqui na terra, Deus tinha que ter uma autoridade máxima. Jesus veio governar, e ele vai vir governar. Não se engane, irmão. Jesus está às portas. Vai, irmã, passa por favor. E ele reinará
para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O reinado de Jesus sobre nós e sobre a terra não terá fim, porque Jesus é o alfa e é o ômega. Mas para isso ele precisava ser ungido pelo Espírito Santo. Nossa filha. Então disse Maria ao anjo, houve uma pergunta. Nós temos que perguntar as coisas da palavra de Deus e perguntar a Deus para que Ele nos responda. Como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Lembra que eu disse? Ele é o homem do céu, porque Maria não teve relação com nenhum homem dessa terra. Não teve condução carnal com o homem. Foi com o Espírito. Foi com o Espírito Santo. Respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu da glória e veio sobre Maria. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele pode vir sobre você e fazer o que ele quiser. Ele pode te curar, mas ele pode te levar para o céu. Ele pode te dar uma experiência como ele está dando para Maria. E virá, descerá. Ele não caiu, irmão. Eu quero que você entenda. O Espírito Santo veio mansamente sobre Maria. Passa, filho. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, ou seja, com as asas do Altíssimo, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 91, que com as asas, debaixo das asas do Altíssimo tem a sombra, tem o poder, tem a graça de Deus para realizar o impossível. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aplauda ele, porque ele merece honra, glória e louvor, sem mácula. Passa, filha. Olha o que diz aí. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu e deu à luz na sua velhice. Presta atenção. O Espírito Santo veio pela primeira vez e fez o quê? Presta bem atenção. Ungiu Maria para quê? Para ter o quê? Filho. Então, a primeira vez que Jesus recebeu a unção, foi aonde? Passa, filha. Porque para Deus não haverá impossível, e todas as suas promessas. Sabe o que acontece, irmão? A palavra do Senhor diz que quando Maria foi visitar a Isabel, sua prima, a criança que estava no ventre dela tremeu, adorando a criança que estava no ventre de Maria. Sabe por quê? Foi a concepção do Espírito Santo. Foi a primeira vez que o Espírito Santo veio e tocou na Maria e falou: este aí é o Filho do Altíssimo. Compreende, irmão? Você compreende o que Deus está falando para mim e para você? Agora abre Mateus 3,16 que você vai ver o que Deus faz. Ninguém trabalha. Sabe por que a igreja hoje não está fazendo as coisas de Deus? Porque tirou o Espírito Santo. Traga o Espírito Santo, convida o Espírito Santo a fazer a obra de Deus. Olha o que diz aí: batizado. Quem foi batizado? Jesus. Com quantos anos? Com 30 anos, o ano da responsabilidade judaica. Olha aí, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Quando Jesus saiu da água, a parte humana foi feita. Presta atenção, Jesus tinha sido concebido, ungido na concepção. E quando ele saiu da água, o céu se abriu. Irmão, você imagina o céu cantando louvor. Nós cantamos aqui: santo, 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 santo. Eu quero te dizer, imagina na hora que Jesus saiu da água, abrindo os céus. Salmo 104 fala que são milhares de milhões de anjos louvando e adorando aquele que é o Filho de Deus. Olha aí, irmãos, aí abriram os céus, olha lá o que aconteceu. E viu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ungiu Jesus para trabalhar. Por quê? Porque ele era sem mácula. Ele era perfeito, um caráter maravilhoso. Por isso, olha aí, para fazer o quê? Descendo como uma pomba vindo sobre ele. Sabe para quê? Para que ele morresse na cruz. Para mim e você hoje estar sentado aqui. Para mim e você poder pregar o Evangelho. Para que esse Evangelho fosse escrito. Quero que você entenda isso, irmão. Deus é maravilhoso. Não importa se você está vivo, não importa se você está passando
problemas, não importa se você está passando tribulação, o importa é que se você é salvo, você é salvo. Se você é salvo, o morrer é Cristo. Se você é salvo, o viver é ganho. Xaracanta lá, bacianda lá. Inteiramente sem mancha, não havia princípio de mortalidade. Não tinha mortalidade no corpo de Jesus, porque ele era santo. Santo, santo, santo. A única hora que teve a mortalidade em Cristo, sabe que hora que foi? 2 Coríntios 5, 21. Foi na cruz. Quando ele se tornou pecado, ele se fez pecado. Ele não tinha. A morte não tinha poder sobre ele, irmão. Olha lá o que diz aí. Aquele que não conheceu o pecado, não praticou, não foi atrás do pecado. Olha o que a palavra diz. Ele o fez pecado. Foi a única hora que a morte deteu Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ao terceiro dia, Jesus veio como os passos de um leão. Quero que você entenda isso. Ele era perfeito, um corpo majestoso, um corpo preparado misteriosamente pelo Espírito Santo, um corpo ungido para fazer um grande trabalho, um trabalho penoso que o Espírito Santo colocou sobre nós. Quero que você entenda isso, uma unção para um trabalho, para um governo, para trazer pessoas para Cristo, trazer pessoas para o reino dele. Quero que você entenda isso, um corpo preparado pelo Espírito Santo. Ele era o vaso perfeito, ele era o vaso santo, ele era o vaso celestial. Aprove Deus levá-lo ele para a cruz, para que eu e você seja salvo, para que eu e você seja curado, para que eu e você seja libertos. Você entende isso, irmão? É isso que Deus está falando para mim e para você. Olha, ele preferiu vir aparecer ao mundo de uma forma corpórea, humana, porque a palavra do Senhor diz que ele tabernaculou entre os homens. Ele viu o sofrimento dos homens, ele viu a fome. Em João 6, a palavra de Deus diz que ele multiplicou os pães. Ele viu ali a fome das pessoas, ele viu as pessoas cegas espiritualmente, ele viu as pessoas aleijadas espiritualmente, ele andou. Foi para isso que ele nasceu. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para destruir, desfazer as obras de Satanás. Você entende isso que Deus está falando para mim e para você? Por quê? Porque ele tinha uma vida temperada com sal. A nossa vida tem que ser temperada com sal, irmão. No livro de Levítico, no capítulo 2, verso 2, diz assim: levará aos filhos de Arão, o sacerdote, e um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite e todo o seu incenso, e os queimará com porção memorial sobre o altar, e a oferta queimada é aroma agradável ao Senhor. O cheiro suave. A vida de Jesus tinha um aroma agradável ao Senhor. Tudo que Jesus fazia, ele pensava no Pai. Tudo que ele queria, ele pensava no Pai. Jesus, tudo que ele ia, onde ele andava, por onde ele passava, era necessário ele ir. Sabe por quê? Ele tinha uma vida temperada com sal. Para que serve o sal? O sal serve para quebrar as maldições. O sal serve para não deixar o alimento perecer. Quero te dizer, Jesus tem que estar na nossa vida. Você entende o que Deus está falando? Cada palavra, irmão, que Jesus tinha, cada ato, cada pensamento, cada olhar, exalava o bom perfume de Cristo. Sabe, a bendita vida de Cristo tem que ser transformada na nossa vida, no nosso andar, irmão. Sabe, eu fico olhando e vejo algumas pessoas que qualquer luta que nós passamos, a gente desanima de Cristo. Meu irmão, olhando, caminhando para o alvo que é Cristo. Quero que você entenda isso. Uma vida totalmente com o caráter de Cristo, totalmente voltada para Cristo.
Olha o que diz aí, no 2:13 de Levítico, diz assim: toda oferta dos teus manjares temperás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Olha, nós somos o sal dessa terra. A palavra do Senhor diz que nós somos o sal. E o sal vem do Espírito Santo. O sal para nos mostrar, para temperar o mundo, irmão. Eu quero que você entenda isso. O que Deus está falando para mim e para você é isso. Não pode, irmão. Não pode faltar o sal. O sal é a palavra de Deus na nossa vida, irmão. Outra coisa que não podia ter, irmão. Nada desigual. Não podia ter nada desigual. E Jesus não tinha isso na vida dele. Era o mel. O mel é bom? Mel gostoso, Paula? Mel gostoso? Mel gostoso, irmã? Mas no corpo de Jesus e nas ofertas não podia pôr o mel. E eu perguntei ao Senhor, mas o mel é uma delícia. O pecado também é uma delícia. E o mel representa o caráter de Satanás. Com atração, porque ele te oferece coisas boas. Não foi assim que ele falou para Eva? Não foi assim que Deus disse? Ele faz parecer que é bom, que é adocicado. Outra coisa que não podia ter era o fermento. Não podia colocar o fermento, porque o fermento leveda toda a massa. E o fermento representa o pecado, representa a lepra na nossa vida. Eu quero te dizer que quando nós estamos assim, houve um certo homem chamado Naamã, que era um grande homem, mas ele estava com a massa toda levedada. E quando ele chegou diante ali de Eliseu, Eliseu falou com ele, fala com ele para ir lá, se lavar no Rio Jordão. E ele reclamou e ele murmurou. Eu quero dizer para você que quando nós estamos vivendo uma vida em Cristo, a gente não murmura, a gente obedece. E quando ele foi lá e desceu no Rio Jordão, 7 vezes ele desceu ali no Rio Jordão, a palavra de Deus diz que ele saiu curado. Sabe o que significa isso? Tudo que era levedado na vida dele, tudo que era contrário à palavra de Deus, ficou lá no rio. No rio do esquecimento de Deus, porque Deus não se lembrará dos nossos pecados por causa de Cristo, o Filho de Deus. Quero que você entenda isso, irmão. Cristo, o homem perfeito, para uma oferta perfeita. Hebreus, vamos lá em Hebreus, capítulo 9. Diz assim, verso 28. Assim também como Cristo, o homem perfeito, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Aplauda ele. Aplauda ele. Ele merece. Ele merece. Agora, olha o 10:15. E dito-nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente inscreverei. Sabe o que ele está falando? O sacrifício do homem perfeito vai trazer essa bênção para a sua vida. Você crê? Você crê na sua casa que vai acontecer isso? Você crê? Você crê que o Espírito Santo, ele vai promover isso na sua vida, da sua família? Você crê? Sabe por quê? Porque no corpo de Jesus, na vida de Jesus, na alma, no corpo e no Espírito de Jesus não tinha nada desigual. Não tinha mau caráter, não tinha nada desproporcional. Nunca teve que retirar uma palavra. Jesus valorizava cada átomo. Quando Jesus multiplicou os pães, sobrou e ele mandou recolher 12 cestos. Jesus não desperdiça nada que o Pai faz.
tudo que o Pai faz é de bom grado, e o Filho realiza. E hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: olha, nunca estava só, pois Ele e o Pai sempre foram um. Era como farinha moída para alimentar a muitos. Sabe o que é a farinha moída? Pedro falou para Jesus, só em João 6:68. Só o que? Tu tens as palavras de vida eterna. Quero que você entenda isso, irmão. Isso é muito forte. O corpo de Jesus, ele não era um corpo comum. Ele era um corpo que foi gerado pelo Espírito Santo e foi ungido pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz no livro de Atos que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Ao terceiro dia, o Espírito Santo ressuscitou o corpo de Jesus. Eu quero dizer para você, você acredita que o Espírito Santo tem poder? Você acredita? Você acredita que o Espírito Santo é Deus? Você acredita que o Espírito Santo pode vir? A palavra do Senhor diz que Ele que faz o quê? É Ele que salva, sabe por quê? É Ele que convence, olha. Ele convence o homem da justiça e do juízo. Nós podemos pregar, nós podemos cantar, nós podemos fazer campanhas, nós podemos fazer qualquer coisa no reino de Deus. Mas se o Espírito Santo estiver longe de nós, ai de mim, porque sou